Olá, meus irmãos, paz a todos, shalom, que o Senhor abençoe. Mais um vídeo aí aqui para o nosso canal, e o Kias Magal falando com vocês. E eu queria trazer sim uma mensagem muito importante, né? Uma das nossas irmãs aí até perguntou. Eu fiz uma análise do último vídeo, vejam lá o vídeo que eu coloquei sobre essa telenovela, né, de Gênesis da Rede Record. Eu acho que nós não entramos em nenhum assunto polêmico, nem tratamos de nada que vá mexer muito, né, aí com os corações, com as mentes, provocar. Isso tem coisas, tem temas muito sensíveis e nem se acha muito material, né? Então acho bom a gente ir para aquilo que está escrito. Se a gente focar nisso aqui, a gente aprende muita coisa e também acaba não sendo enganado em outros pontos. Isso que é importante. Mas respondendo uma pergunta, olha que interessante. Gênesis capítulo 3 diz assim: Ora, a serpente, o termo em hebraico, tá? Só para vocês compreenderem, para serpente que está ali, o termo no escrito original está nahash. É uma palavra hebraica, ele é um ser. Eles traduziram para serpente, mas ele não é uma serpente exatamente. Ele é um ser com características, algumas características que parecem com a humana. Inclusive ele fala, ele anda e tem uma inteligência muito grande, inclusive uma inteligência superior à humana, né? Porém, ele, digamos, de alguma forma se voltou contra a humanidade, não gostou da humanidade. Acredito que seja pelo fato de as pedras, né, as pedras do sacerdócio, Deus ter colocado o homem no jardim, plantou o homem no jardim por último e entregou o governo para o homem. Está lá escrito, né, para que ele, o homem, protegesse o jardim, cuidasse do jardim. Então, algo aconteceu entre esses dois seres aí que levou a isso. E ele, mas continuando de falar, ora, a serpente era mais astuciosa que qualquer animal selvagem feito pelo Senhor Deus. Ela disse à mulher: Deus realmente disse, você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas acerca do fruto da árvore do conhecimento, que está no meio do jardim, Deus disse: Você não deve comer dele, nem tocá-lo, ou morrerá. A serpente disse à mulher: Não é verdade que vocês morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem dela, seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ao ver a mulher que a árvore era boa para alimento, de aparência agradável e desejável para dar conhecimento, pegou um de seus frutos e comeu. Também deu a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira para fazerem tangas para si. Isso é interessante porque acontece uma narrativa aqui. A mulher ela foi enganada e ela fala uma coisa, tá? Você não deve comer, né, dele e nem tocá-lo. E Deus ele só disse que era só para não comer. Não disse que não era para tocar, disse, não coma. O erro dela começou um diálogo, né? Não era para ter um diálogo, não era para estar conversando com aquele ser. Tinha que sair fora dali de perto e acabou, não tem conversa. O Senhor mandou não comer, a gente tem que obedecer e acabou. E aí, aquilo se tornou para ela o conhecimento. Ele fala para ela: vocês vão ser como Deus. De novo, né? Olha, você vai começar a ver algumas coisas no nosso mundo nos dias de hoje, tá? E ele fala: vocês vão ser como Deus, os olhos de vocês vão abrir e vocês vão obter conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus na verdade está privando vocês do conhecimento, que na verdade ele sabe que isso aqui pode fazer vocês ter o mesmo conhecimento, a mesma sabedoria, o mesmo poder que Deus tem. Por isso ele não quer que você coma. Colocar a criatura de Deus contra o próprio Criador é uma jogada que é antiga, mas usada até os dias de hoje.
buscar o conhecimento. Por isso que você vai ver em muitas culturas aí, eles usam como fruto a maçã. A novela não usou a maçã, mas porque a maçã é uma palavra também em hebraico para pupila dos olhos, né? Então maçã é isso aqui que você tem nos olhos, lá no termo em hebraico. E mostra sempre, todo filme, todas mostram ela sendo mordida. Inclusive tem uma grande marca de celulares, né, de computadores, smartphones, que vende e o símbolo dela é uma maçã, só que mordida. Um pedaço da visão foi arrancada. Então, o que, que o homem perde? O que, que o homem perde? Ele perdeu o jardim. No momento que ele come o fruto, acontece um cataclisma muito grande no mundo. Eu acho que ele vê, por exemplo, animais morrerem. Os animais já não mais o obedeciam como antes, ele não podia mais ficar perto dos animais. A ideia do maligno era matar o homem ali e acabar com o plano de vez. Só que ele não contava é que o homem sente vergonha. É um sentimento que Deus pôs no homem, na mulher, que o mal acho que não esperava, que é a vergonha. O homem teve vergonha e saiu para se esconder. Porque se ele vê Deus em pecado, ele é destruído. Então eles, com vergonha, eles se escondem para Deus não vê-lo. E aí ele conversa à distância. Ah, Senhor, eu vi que eu estava nu e vi a tua voz aqui, o Senhor caminhando pelo jardim, então tive medo e me escondi. O homem tem vergonha, o homem tem medo, né? O homem sente receio, remorso, o homem se arrepende, o homem tem o poder de se arrepender. Deus deu isso para o homem. E é a maior coisa que nós temos. É poder chegar diante do Senhor e nos arrependermos. Deus quer isso, o arrependimento. Arrependam-se. Arrependam-se debaixo da mão forte de Deus e Ele vai vos levantar. O trabalho de Cristo, de Jesus, de Yeshua, foi este mesmo. Antes a lei, aqueles sacrifícios contínuos, não podia purificar o coração do homem, mudar o coração do homem. Mas o sacrifício de Jesus, esse sim, este pode mudar a consciência do homem, como está lá no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10. É um sacrifício capaz de mudar a genética do homem, mudar os pensamentos do homem e mudar o coração do homem, um coração petrificado, e colocar um coração de carne, que Deus pode mover, pode trabalhar. Em pedra não pode, mas em carne Deus pode mover o seu coração muito mais facilmente. Então é isso que o Senhor quer para mim e para você. Agora, como seria se o homem não tivesse comido, né? Alguns até perguntam, mas e se Adão não tivesse aceito? Eu acredito que o Senhor ia preparar um plano. É difícil você trabalhar com como seria. A gente não sabe como seria, porque não aconteceu. A gente sabe que Deus quer voltar para aquilo. O Eterno está trabalhando hoje, nos dias de hoje, e nós vamos voltar para o que era. É uma oração que sempre fazemos. Lembra? Está escrito. Senhor, faça-nos voltar para Ti e nós voltaremos. Renova os nossos dias como eram nos dias antigos. Renova os nossos dias como eram no princípio. Nós queremos voltar. E a cena da novela, que tenho certeza que caiu um cisco no olho de todo mundo, foi quando Adão se arrepende, se ajoelha e ele começa a cantar um louvor lá do Baruch, né? Jardim da Inocência, dizendo que ele sente saudade. O homem perdeu, ele não ouve mais a voz de Deus, o ser humano não ouve mais a voz de Deus. Ele perdeu essa parte da visão, ele não vê mais Deus. Ele via e ouvia, agora ele não pode mais ver, ele não pode mais ouvir, ele não sente mais como antes, ele não tem aquela sensibilidade. O homem conhece o mal, e o mal dentro do homem, o fruto é o mal, é como se fosse a parte má. Quando o homem come do fruto, ele introduz dentro dele realmente o conhecimento do mal. Ele já tinha o bem, o homem era bom, agora entra o mal. Só que o mal ele é mais forte do que o bem dentro do homem. E o mal suplanta o bem, e o homem é totalmente mal. Você vai ver isso em Gênesis 6. O trabalho de Cristo, de Yeshua, de Jesus, é justamente por meio da sua morte, do seu sangue, quando tomamos do sangue do corpo do Messias, de Cristo, então nós, pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, o Espírito Santo liga-se ao nosso espírito
no nosso templo e começa a conduzir nossas vidas, e o mal que antes dominava, o bem começa a equilibrar-se, e aí o bem começa a fazer isso aqui, ó. Você vai ter, a partir do momento, pelo poder do sacrifício de Cristo e pelo poder do Espírito Santo, você é capaz de suprimir dentro de você o desejo para o mal e escolher o bem, escolher agradar a Deus. Não era possível mais. Se não houvesse o derramamento de sangue de Cristo, você não poderia ter esse caminho que nós temos hoje. Tá bom? Então, para você ver. E por isso que a gente não tem como dizer como seria. Como seria hoje se não houvesse o pecado? Se só um tivesse pecado, Deus ia eliminar a mulher, ia fazer uma outra mulher? Como é que seria? A gente fica na expectativa, porque isso vai voltar para o início como era, e nós vamos ver como que seria, porque tudo voltará. O desejo do Senhor é habitar com os homens. Está escrito em Apocalipse capítulo 21. Olha só, o tabernáculo de Deus agora está com os homens, porque o desejo de Deus não é morar no céu, ele vai descer, ele quer morar com os homens. É o sonho de Deus é morar com o homem, é estar com os homens para sempre. E ele diz: "E eles serão o meu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus." Nós queremos morar com ele de novo, quer voltar, o homem quer voltar. O homem tem dentro dele um sentimento. E depois daquilo, Adão e Eva, eles, ali a cena mostra, a novela passou aquele ar de saudade. Tá tudo desandando, a culpa foi minha. Que saudade, eu queria tanto ouvir meu pai. Ouvir meu pai, o que meu pai podia falar pra mim agora? O que eu faria? Imagina, tá tudo destruído na nossa vida e você não poder ouvir o pai. Era um relacionamento muito próximo, ele tinha o Senhor como pai. Falava, ele é meu pai. E agora não ouve mais o pai. Tá vendo a família destruída, tá vendo um filho matando outro filho, e o que meu pai pode falar pra mim? E não pode ouvir o pai. Cadê o pai? Eu não posso mais ver o pai. Acho que a gente tem que levar isso. É uma cena que pode converter muitas vidas, trazer muitas vidas para próximo do Senhor, porque quantos estão na mesma situação, não é? A vida destruída, mas não para ouvir o pai. Hoje, nas condições que nós estamos, o pai não vem mais até a pessoa. Ele espera o homem e ele fala: voltem-se para mim. Né? O homem tem que se voltar, e se o Senhor buscar, olha, aquele que me busca me acha. Eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam, estes me acharão. Se me buscarem de todo o vosso coração, então me acharão. Busquem o Senhor, porque Ele quer ser achado. Ele não está em nenhum lugar difícil. A distância nossa para Ele é uma oração. E é isso que está acontecendo. Nós entendemos que o desejo por conhecimento, aquela mentira de que serão como Deus, e hoje o mundo caminha para isso, tá? As tecnologias, o grande reset, querer colocar a nossa consciência, eles têm capacidade hoje de copiar, mapear o seu corpo, toda a sua sequência genética, colocar no computador e criar um clone digital seu, um perfil digital seu. E se você, né, biologicamente morrer, eles vão ressuscitar, pegar a tua mente, passar para uma máquina e você viver eternamente numa máquina. Essa é a ideia. Mas aí também eu acredito que aquilo que está escrito lá em Apocalipse 9, né, os homens vão procurar morte e não vão achar, é porque vão estar presos numa máquina, e isso é possível, né, por meio da hipnose também. Então assim, não adianta. Ninguém pode fornecer para o homem vida eterna, mas é o sonho deles. Eles querem viver eternamente sem Deus, eles querem se libertar de Deus, como Caim. Porque são todos esses no poder, a maioria deles, os que lideram este mundo e querem caminhar o homem para o transhumanismo, para uma era de feudalismo tecnocrata, para um governo onde é a tecnologia que comanda, onde tem uma inteligência artificial direcionando a vida de todo mundo, onde tem corpos de máquinas, robôs de ferro, misturar o ferro com barro, eles são descendentes de Caim, filhos de Caim, né? Aqueles que foram influenciados e tem neles a semente da serpente. Por isso que eles fazem isso. Eles querem realmente viver sem Deus. Mas nós não podemos isso. Nós somos criados, como o Asaf fala. A gente entende tudo quando entra no santuário de Deus, que nós somos chamados para habitar com Deus.
nós sentimos falta, nós sentimos necessidade. Está em nós queremos estar com Deus, ouvir a voz do nosso Pai. A gente sente falta do nosso Pai, a gente não pode mais ouvir o Pai. E hoje, por meio de Yeshua HaMashiach, por meio de Jesus Cristo, esse caminho foi aberto, o véu foi rasgado e você tem acesso ao Pai. Você pode ouvir a voz do Pai. Fale com o Pai, pois o Pai está aí para te ouvir e te responder e te trazer uma solução para a sua vida. Que o Senhor abençoe a tua vida nesse dia. Até o próximo vídeo. Que o Senhor fique com todos vocês. Paz, shalom a todos.